Você sabe que hoje, para mim, é um dia histórico. Eu não sei se você que está nos acompanhando dá para perceber, mas é uma manhã chuvosa de início de outono. E eu tenho a grande honra, o grande privilégio de entrevistar, de conversar para o programa Personalidades com uma figura que se confunde a sua trajetória com a própria história do Brasil e do Mato Grosso do Sul. O meu entrevistado tem 90 anos de idade, mas um espírito jovial, uma sagacidade, gosta de conversar, é gentil com as pessoas. Ele foi deputado estadual, federal, senador, conselheiro, autor de livros, tem um museu particular, tem histórias fantásticas. Vou até parar por aqui, que ele tem tanta história, já vou apresentar não, né? Mostrar para vocês, Dr. Rubem Figueiredo. Dr. Rubem, prazer estar aqui na sua residência, muito obrigado por receber a gente aqui. Você me emocionou a referir ao meu passado. Eu me sinto muito honrado com as expressões que você transmitiu aqui a esse programa. Sou muito grato pela presença dos funcionários aqui da Assembleia Legislativa, onde eu militei, não essa, mas a outra que se compara a essa, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, à época que incorporava inclusive o nosso querido território de Mato Grosso do Sul. Estou aqui para responder às suas perguntas. Ótimo. Com maior satisfação. Confesso a você que estou me sentindo em casa, viu? Eu também estou me sentindo um clima aqui muito agradável, os quadros, tudo aqui invoca a memória, invoca a paixão. Dr. Rubem, o senhor nasceu em Rio Brilhante em 1931, E conta um pouco da tua infância em Rio Brilhante, o que aconteceu lá na tua infância que mais tarde fez o senhor virar um político. O senhor se lembra de algum episódio? O seu pai, sua mãe tinha algum envolvimento com a política naquela época? Eu realmente nasci em Rio Brilhante, mas eu sou originário de uma fazenda do município de Rio Brilhante, Fazenda Esteio, do meu avô Manuel Marques da Silva. Eu nasci em Rio Brilhante com a assistência do Dr. Júlio Maia. Dr. Júlio Maia, que foi no passado também prefeito de Rio Brilhante, era originário do Rio de Janeiro. Era daqueles médicos intrépidos que resolveu deixar a capital, então capital da República, para interiorizar-se. E veio para Rio Brilhante, uma pequena cidade de, na época, pouco mais de 3 mil habitantes. Mas fiquei muito pouco tempo em Rio Brilhante. Meu pai teve que mudar-se aqui para Campo Grande, logo no ano seguinte, de 1932, e aqui estou até hoje. Hoje eu sou um cidadão mais do que honorário de Campo Grande. Além do título que a Câmara Municipal me ofertou, que muito me honra também, eu me sinto aqui como a minha cidade de nascença. Bacana. Afinal de contas, de 32 até agora. Né? Tá certo. E tem uma coisa, até essa informação importante. Dr. Rubem, ao longo da vida dele, ele tem 33 homenagens de municípios que o tornaram cidadão honorífico desses diversos municípios. Mas a gente vai falar isso mais tarde. Vamos só pegar essa tua trajetória. O senhor veio morar em Campo Grande. Qual que era a atividade do seu pai, Dr. Rubem? Ele era pecuarista? Meu pai é natural de Rio Brilhante também. Mas ele foi registrado em Botucatu, no estado de São Paulo. Quando ele foi fazer o curso de contador. A firma do meu avô precisava de um contador, então meu pai, que já trabalhava com o meu avô, levou para Botucatu, e lá tinha o melhor curso de contabilidade do interior do Brasil, Botucatu. Então ele fez esse curso lá, e lá ele foi registrado, mas a naturalidade dele de Rio Brilhante. Rio Brilhante, E o senhor estudou aonde aqui em Campo Grande? Eu estudei, fiz todo o meu curso primário da época, né? E o curso secundário
no Colégio Dom Bosco, Ginásio Dom Bosco. Formei-me em 1947 e foi a primeira disputa política que eu tive. Era um dos médicos mais importantes da cidade, era o doutor Fernando Corrêa da Costa, que foi governador, foi prefeito de Campo Grande, governador, foi senador da República e tal. Uma história belíssima e que hoje, inclusive, tem uma das principais avenidas do seu nome, né? Mas, qual foi o acontecimento? Nós precisamos eleger o paraninfo da turma, entendeu? Era 1947, entendeu? Lançaram-se candidatos, ou lançaram candidatos, o doutor Fernando, o doutor Paulo Coelho Machado, que é nome de rua também. E o professor Luiz Cavalon, que era um professor famoso de matemática. Foi uma luta renhida. E eu participei do grupo que defendeu o nome do doutor Fernando, que foi o escolhido. Hoje, o quadro de formatura foi ofertado pela nossa turma ao doutor Fernando, que era o paraninfo, né? O doutor Fernando, mais tarde, quando foi eleito governador, o Dom Bosco não tinha mais lugar lá na galeria para colocar o quadro. Então o doutor Fernando ofertou-me o quadro, entendeu? Que está lá no meu museu, que eu espero mostrar um dia para vocês. Ótimo. Mas só para a gente não perder, você que está nos acompanhando, você vê a história sendo contada aqui, ó. Quem é do interior, do Mato Grosso, ou da capital, ó, só esses nomes, né? Fernando Corrêa da Costa, que hoje dá nome às avenidas, político, Paulo Coelho Machado, e outro também, Guri Marques, que é o apelido do seu pai, que hoje também dá Guri Marques, né? Meu pai. Teu pai, que dá nome hoje a uma importante avenida também aqui em Campo Grande. Doutor Rubem, e o senhor terminou o ensino antigo, segundo grau aqui, e foi para o Rio de Janeiro. Conta um pouco essa escolha do curso de Direito, uma das mais tradicionais faculdades de Direito do Brasil, no Rio de Janeiro. Mas antes disso, como não? Eu fui estudar em São Paulo. Na época, o Instituto Mackenzie, que era uma entidade da Igreja Presbiteriana e que era dirigida por pessoas originárias dos Estados Unidos. O Instituto Mackenzie tinha uma projeção muito grande na época lá e tinha uma escola de engenharia. Nessa oportunidade eu tomei conhecimento da presença lá na escola de engenharia do nosso ex-governador e saudoso governador Pedro Pedrocian. Puxa vida. Pedro Pedrocian, que teve uma vida muito ligada ao do meu pai. Entendeu? Então, a nossa convivência começou daí, porque os nossos pais, o pai dele era comerciante em Miranda e o meu pai era diretor da Miranda Estancia Company Limited, que era uma firma inglesa que foi adquirida pelo governo brasileiro em pagamento do crédito que o Brasil tinha com a Inglaterra em razão de fornecimento de materiais para a Inglaterra naquela época. E não tinha condições de pagá-lo. Então, eles pagaram dessa forma. E o meu pai representou o grupo brasileiro que adquiriu. E comerciava com o senhor João Pedro Pedrocian. Daí nasceu uma amizade entre os dois e que prosseguiu apesar dos problemas políticos que nós tivemos em decorrência da nossa vida, nós nos tornamos amigos. E ele era profundamente grato ao meu pai. Tanto assim que no governo dele, do governo Pedrocian, no primeiro governo, ele destinou uma escola aqui em Campo Grande com o nome do meu pai. E depois, no último governo dele, já no Mato Grosso do Sul, ele destinou a avenida com o nome do meu pai. Então, Rubem,
não vamos perder, o senhor está em São Paulo, esse contato lá com o Pedro Ossian, mas até aproveitar, porque eu também um personagem importante, já não está mais no nosso meio. E em 66, 65, ele foi candidato ao governo contra Lúdio Coelho. E, na época, uma vez eu tive a oportunidade de conversar com o doutor Pedro, falaram que ele foi lançado para perder a eleição, ele não era favorito e ele ganhou a eleição. O senhor se lembra desse episódio? O que levou ele, um jovem engenheiro do Noroeste do Brasil, a ganhar do então Lúdio Coelho? Olha, talvez você tocou num assunto que nunca foi abordado aqui. Entendeu? Pouco se sabe da verdadeira história da candidatura do Pedro Ossian. Se você me permitir, a governador, se você me permitir, eu vou contar. Claro, para nós é uma honra. Com a eclosão da chamada Revolução de 1964, que me permita dizer que ela não foi fruto do trabalho militar, não. Ela foi fruto de um movimento civil que os militares aproveitaram dela para impor o que se chamou regime militar de 64. Essa é a verdade, pelo menos a nível de Mato Grosso, do sul de Mato Grosso. Entendeu? Mas o Pedro Ossian era diretor da Noroeste do Brasil, Estrada de Ferro da Noroeste do Brasil, né, que no seu eixo tinha uma população correspondente, em Mato Grosso do Sul, correspondente a mais ou menos 15 mil eleitores, que para a época era um número expressivo. Bom, acontece que o movimento de São Paulo, liderado pelo deputado federal Herbert Levy, lutou para destituir o superintendente Pedro Ossian da Noroeste do Brasil. E conseguiu, e colocou no lugar dele o general Gorreta, Ramiro Gorreta. Em razão disso, o Pedro foi deslocado como funcionário para trabalhar na ferrovia que tinha como sede em Juiz de Fora. Houve um movimento aqui no sentido de trazê-lo para Mato Grosso do Sul e o colocaram lá em Miranda, segregado. Esse trabalho foi feito por um deputado do antigo PSD, mas que tinha um relacionamento muito grande aqui na região da Noroeste, que chamava Filadelfo Garcia. Você deve ter conhecimento do nome do Filadelfo Garcia. E daí com me permita relembrar aqui um pouco. Quando o Filinto Miller assumiu a liderança do processo, ainda no período revolucionário, ele conseguiu colocar o Pedro Ossian novamente na direção da Noroeste do Brasil, derrotando o Gorreta. Esse trabalho foi feito, inclusive, eu tive participação nele. Por quê? Porque o FRIMA, Frigorífico Mato Grossense, do qual eu era diretor, tinha muito interesse na ferrovia para transportar carne refrigerada daqui para São Paulo. E o Pedro foi extraordinário nesse trabalho de cooperação conosco. Acontece que passa os seus dias, ele é novamente exonerado. Entendeu? O pessoal de São Paulo teve mais força do que nós. Entendeu? Resultado, o Pedro foi mandado novamente para Miranda. Bom, aí vem a campanha eleitoral de 1965.
Eu, como tinha relações com o Pedro, eu disse para o Lúdio, que era o meu candidato a governador, né, para que convidasse o Pedro para bater um papo visando o eleitorado do eixo, da Noroeste do Brasil. E eu levei o Pedro Pedrocian até o Lúdio, Que história. na casa dele, que era na Avenida Calógeras, muito próximo ali da Igreja Santo Antônio. Estou te dando detalhes para saber. E a conversa dele foi uma conversa deles, foi uma conversa agradável e tal, isso e aquilo. E aí eles terminaram combinando o seguinte: como o Pedro era visado pelo sistema revolucionário, olha aqui, se você não puder ser o meu vice-governador, eu vou lhe dar, isso o Lúdio, eu vou lhe dar o cargo de diretor do DERMAT, que era um órgão que tinha uma influência muito grande no processo de infraestrutura rodoviária do Estado. E assim ficou combinado, se não pudesse ser vice-governador. E o Lúdio ficou de Cuiabá para tratar lá com os políticos do Norte sobre o vice-governador. E não conseguiu pregar o nome do Pedrocian. Voltou a Campo Grande e me comunicou. Falei, Lúdio, vá a Miranda e dê satisfação ao Pedrocian que vale a segunda hipótese. Entendeu? O Lúdio esqueceu desse compromisso. Entendeu? Esqueceu desse compromisso. E o Pedro ficou desobrigado. Passam-se uns dias, o então prefeito de Campo Grande, Antônio Mendes Canale, de saudosa memória. Saudosa memória. Meu avô votou muito Mendes Canale. Soube do fato. E ele era conterrâneo do Pedro, era de Miranda também. Ele foi ao Pedro e convidou o Pedro para ser candidato a governador, porque ele não queria ser. Porque quem iria substituí-lo na prefeitura era um elemento da UDN que ele não queria. Naquela época havia uma rivalidade muito grande entre a UDN e o PSD. A polarização não começou hoje, né, doutor Rubem? Bom, aí o Pedro veio aqui a Campo Grande e acertou ser o candidato a governador. Entendeu? Quer dizer... e ganhou a eleição. Aí ele foi à minha casa dar uma satisfação, porque ele era muito ligado ali. Né? Dar uma satisfação e tal. O fato é que ele tomou um outro rumo. Né? E o fato é que ele ganha as eleições. Ganha no eixo, no famoso eixo da Noroeste do Brasil. Enquanto o Lúdio teve uma votação expressiva, entendeu? Mas competitiva, não? Mas com vantagens nos outros locais, entendeu? Ele perdeu Três Lagoas, Campo Grande, Corumbá, Ponta Porã, mas foi uma derrota que nos humilhou. Como é que o senhor foi parar no Rio de Janeiro e escolheu o curso de Direito? Bom, minha mãe queria que eu fizesse medicina, porque ela admirava muito a atuação de médicos da ocasião, por exemplo, o doutor Fernando Correia da Costa, o doutor Valfrido de Arruda, o doutor Alberto Deder, que eram grandes médicos da época aqui, doutor Vespasiano Martins. Então, ela queria que eu fosse médico também. Eu falei, mamãe, eu não tenho aptidão, eu vejo o sangue e quase que desmaio. Mas, então bem, mamãe, eu vou fazer o cursinho para medicina. Mas foi um desastre. Eu fui reprovado. Eu não queria, né? Aí, depois, eu tive um diálogo com minha mãe. Eu me lembro que foi andando num táxi na Avenida Angélica, em São Paulo.
falei, mamãe, papai presente, mamãe, eu não quero mais fazer medicina. Eu não tenho aptidão para ser médico. Eu quero ser advogado. Mas o meu objetivo não era realmente ser advogado, era ser político. A advocacia apenas era o caminho, né? Mas o senhor sabe, desculpa interrompê-lo, eu me identifico com essa tua parte, eu fiz direito também, mas eu advoguei muito pouco, eu já pensava em ser parlamentar. Essa é a realidade, estou confessando agora. E eu fiz um curso de... Mas era um cursinho chamado Castelões, famoso Castelões em São Paulo. Era um professor que tinha um método interessante para educar o aluno a dedicar-se ao seu sonho, à sua profissão. E ele, é um detalhe, e eu optei por fazer português, francês e latim. E na área de francês, um dos assuntos era a tradução de um trecho. E o trecho era de um livro famoso de Alphonse Daudet, Lettres de Montmollin. E ele fez nos traduzir, o livro era pequenininho, é um mini-livro. Eu traduzi todo o livro. Você não há de ver que no vestibular no Rio de Janeiro, a 400 e poucos quilômetros de distância, caiu para traduzir um trecho de Lettres de Montmollin. Resultado, eu passei na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro em 26º lugar entre 400. Puxa. E fui para lá onde eu queria estudar. A Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, como você sabe, era a segunda faculdade criada no Brasil colônia. Entendeu? A primeira foi em Recife, a segunda lá. Entendeu? Era faculdade do Distrito Federal, do antigo Distrito Federal, cuja sede era o Rio de Janeiro. E lá eu tive como colegas o Nelson Trade, saudoso deputado. Fui deputado com ele, Nelson Trade. Pai, e também o Nelson Fontoura, que teve uma brilhante atuação aqui como deputado estadual, depois secretário de Justiça, depois ele era promotor de Justiça, depois que deixou a deputância, e foi até presidente do Tribunal de Justiça. Foram meus diletos amigos. Puxa vida. Então eu fiz o curso lá. O primeiro embate político que eu tive, lá no Rio de Janeiro, existia, e talvez exista até hoje, creio que existe, a Associação Mato Grossense dos Estudantes. Essa associação, naquela época, ela era liderada pelos estudantes de Cuiabá, os que nós chamávamos cuiabanos, e nós éramos os sulistas. Já havia uma disputa muito grande entre Norte e Sul, principalmente na classe universitária. Nós desejando o estado de Mato Grosso do Sul e os nossos irmãos cuiabanos a manutenção do estado com a dimensão que existe. Então, nós precisamos derrotar os chamados cuiabanos. E eu, empolgado, cheguei lá, já me colocaram como candidato a presidente. Lá no Rio de Janeiro já estava nessa treta aí com os cuiabanos. E eu tive a oportunidade de rachar o grupo dos cuiabanos que já estavam em choque. Entendeu? E eu me lembro perfeitamente que eu me aliei a foi deputado federal, teve uma importância política muito grande no Mato Grosso, chamado Emanuel Pinheiro. Depois foi deputado federal. Esse foi o meu vice-presidente. E os meus adversários eram liderados principalmente pelo doutor que está aqui
em Campo Grande, reside aqui há muitos anos, meu querido amigo Salomão Amaral. Não sei se você conhece, que foi secretário de Justiça do Flagelo. Só de não conheço pessoalmente. Bom, feriram-se as eleições e nós derrotamos os cuiabanos. Eu fiz uma administração procurando harmonizar as coisas, mas sempre defendendo o ideal da criação do Estado de Mato Grosso do Sul, que vem de épocas remotas até. Se você depois quiser uma informação histórica do movimento divisionista do Estado, ele começa no final do século XIX. Bom, o fato é que eu consegui reunir na Associação Brasileira de Imprensa, na posse, adversários tradicionais. De um lado, o governador Fernando Correia da Costa, do outro lado, o senador Filinto Miller. Entendeu? E uma personalidade muito importante na época, o ex-presidente Eurico Gaspar Dutra. E só não compareceu, mas fomos visitá-lo para convidá-lo, ele não tinha condições mais físicas de comparecer. O general Cândido Rondon. Então, era a expressão. Desculpe interromper, o ex-presidente Eurico Gaspar Dutra foi a posse do senhor lá? Foi. Só para situar, o Eurico Gaspar Dutra foi presidente após, né, o Getúlio Vargas, né? O Getúlio foi deposto em 45, o Eurico Gaspar Dutra foi presidente de 46 a 1945. O grande adversário dele foi o brigadeiro Eduardo Gomes. Ele pelo PSD, Dutra pelo PSD, Eduardo Gomes pela UDN. Eu lembro dois fatos importantes na história. O primeiro foi no dia 24 de agosto de 1954. O dia da morte do Getúlio. Suicídio do Getúlio. A minha faculdade era na Rua do Catete. Caramba. A Rua do Palácio do Catete. Era conhecido como o velho casarão do Catete. Era um prédio antigo e tal, mas amplo. E eu morava no Largo do Machado, que era o final da Rua do Catete. Morava ali com 3 companheiros aqui de Campo Grande. Os 2 irmãos Tonini, o Gil Tonini, médico, e o irmão dele, Edson Tonini. E um colega de Ponta Porã, o Sgaibe. E eu saía cedo para a faculdade, por volta de 7h30 começavam as aulas, e a rua vazia, então não tinha ninguém. E vinha correndo do Palácio do Catete para o Largo do Machado, um homem gritando: Getúlio morreu, Getúlio morreu, levantava o braço, Getúlio morreu, Getúlio morreu. Entendeu? Uma meia hora depois começou a baderna. Olha, eu vou te contar uma coisa, o Personalidade desse mês está imperdível. Eu tive uma longa conversa com o Rubem Figueiró, ex-conselheiro do Tribunal de Contas, ex-senador, ex-deputado federal, e a entrevista foi muito boa, ele contou detalhes da história do Mato Grosso do Sul. Por isso, vamos fazer 2 programas. Você vai assistir agora, nesse mês, a primeira parte, depois eu volto contando da segunda parte, tá bom? A gente se vê no Personalidades.